Olá, olá, meus queridos alunos do G7 Jurídico. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom final de semana, bom feriado a todos vocês. Estamos juntos, como vocês já viram, para a gente trazer o que há de novidade em relação ao segundo semestre de 2018. Fazendo aqui uma atualização legislativa nos primeiros 30 minutos, primeiro bloco, e depois uma atualização jurisprudencial no segundo bloco. Pessoal, há muitos anos aí, né, preparando, mexendo com os livros, dando aulas, confesso aos senhores que poucas vezes vi tantas mudanças legislativas de um semestre para o outro, principalmente legislativa. Aqui eu imprimi todas as leis com reflexos criminais do ano passado. É impressionante. Aliás, conversava até com o nosso querido diretor aqui, o Charles, no dia 20 de dezembro, 4 leis. Né? O livro estava pronto, Charles, estava pronto. Aliás, esta aula, já havia sido gravada. Eu tive que descartar a aula anterior para gravar uma aula nova, porque são 4 leis, né? Alterando o artigo 121, trazendo nova forma de violência doméstica familiar contra a mulher, alterando a lei da organização judiciária, da Justiça Militar da União, muita novidade para vocês. Legal? O nosso tempo é curto, Charles, você vai perceber que 1 hora vai ser pouco. Então vamos rapidinho falar sobre isso aqui. Pessoal, primeiro, atualização legislativa. A gente começa falando sobre a Lei 13.718. Essa lei já está em vigor desde setembro do ano passado. Essa lei, ela produziu mudanças em relação aos crimes contra a dignidade sexual. Como professor de processo penal, não vou entrar na matéria do Kleber, que é o direito penal, porque aqui nós temos vários crimes sexuais novos. O que me interessa dessa lei é a questão da ação penal, porque essa lei transformou a ação penal de todos os crimes contra a dignidade sexual em ação penal pública incondicionada. Não vou explicar essa lei, porque o Charles vai até mostrar para vocês, ela já foi objeto de um vídeo gravado para o YouTube. Tá vendo aí, ó? Eu gravei esse vídeo, tem a data, Charles? 3 meses atrás, salvo engano, foi logo depois que a lei entrou em vigor, e é um vídeo aí, pessoal, de 48 minutos falando sobre essa lei. Então, caso você tenha interesse em aprofundar seu estudo, vai lá no nosso canal do YouTube, aí ó, já tem quase 10 mil visualizações para um vídeo tão extenso, talvez demonstre que o conteúdo não seja tão ruim assim. Legal? Então essa primeira lei, ela já está lá no YouTube, me permito seguir aí. Próxima lei, pessoal, Lei 13.721. A Lei 13.721, ela já está em vigor também no dia 3 de outubro de 2018, e ela vai acrescentar um parágrafo único ao artigo 158 do CPP. Aqui, rapidamente, pessoal, vamos lembrar. O artigo 158, ele trata do quê? Do exame de corpo de delito, dizendo que quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito. O que essa lei vai fazer é estabelecer a prioridade na realização desses exames em algumas hipóteses. Está aí na tela. Veja, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Parágrafo único, dar-se-á prioridade à realização do exame, aqui a lei, ó, a realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva 1. Violência doméstica e familiar contra a mulher e número 2, violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Charles, com a devida vênia ao nosso legislador, você vê que é uma lei que ela vem mais para atender a interesses eleitorais do que para ser efetivamente concretizada, para ser algo prático. Por quê?
Porque o parágrafo único ele diz: dar-se-á prioridade. Mas perceba, não estabelece o que seria essa prioridade. E o pior, não diz qual seria a sanção para o não cumprimento dessa prioridade. Quer dizer, é praticamente, Charles, uma norma aí o quê? Programática, uma recomendação. Então fala assim, olha, Charles, dê prioridade às gravações de direito penal, dê prioridade às gravações de processo penal, deixando de lado as de empresarial. Vai ter algum efeito concreto isso? Não. Então, pessoal, claramente uma lei que, sinceramente, veio para atender fins eleitorais, é nobre, né? Não estou dizendo que não seja interessante essa prioridade, mas, de fato, de nada adianta estabelecer uma prioridade sem a respectiva sanção. É o que nós vamos ter aí na prática. Próxima lei, 13.728. Essa lei também já está em vigor. A vigência dela, dia 1º de novembro do ano passado. Tá? Ela acrescenta o artigo 12A à Lei 9.099. O artigo 12A está aí na tela para vocês, lá na Lei dos Juizados. E ele vai dizer o seguinte: na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, para a prática de qualquer ato processual, inclusive para a interposição de recursos, computar-se-ão somente os dias úteis. Veja bem, isso agora está lá na Lei dos Juizados, artigo 12A. Colegas, por que surgiu a Lei 13.728? Não é matéria minha, é matéria do Gajardoni, mas o artigo 12A, ele veio adequar ou adaptar a Lei dos Juizados Especiais Criminais ao novo Código de Processo Civil. Porque o novo CPC, vocês bem sabem, ele também diz que a contagem dos prazos em dias computam-se apenas o quê? Os dias úteis. Então, como isso não vinha sendo feito nos juizados especiais cíveis, foi necessária uma alteração legislativa para que houvesse um dispositivo expresso nesse sentido. Mas o grande questionamento é, certamente vai surgir, será que esse artigo 12A, aí exibido para vocês, é aplicável ao GCRIM? Será que nos juizados especiais criminais, doravante, computar-se-ão também somente os dias úteis? Não. A resposta, pessoal, é não, tá? Esse dispositivo, ele vai ter aplicação onde? Nos juizados cíveis. Mas ele não vai ter aplicação nos juizados criminais. E, Renato, como é que você pode chegar a essa conclusão? Por vários motivos, pessoal. Primeiro, porque esse artigo 12A, ele está localizado dentro do capítulo da Lei 9.099, que trata dos juizados o quê? Cíveis. Está lá no capítulo 2. Os juizados especiais criminais estão inseridos em outro capítulo, que é o capítulo 3. Então já começa por essa questão topográfica do artigo 12A. Não bastasse isso, somos obrigados a lembrar que quando estamos estudando juizados criminais, a gente tem que buscar a aplicação subsidiária não do Código de Processo Civil, mas sim da legislação criminal. E é exatamente nesse sentido, aliás, o próprio artigo 92 da Lei dos Juizados. Veja, artigo 92, que está dentro do capítulo dos juizados criminais, vai dizer: aplicam-se subsidiariamente as disposições do Código Penal, Código de Processo Penal, no que não forem compatíveis com essa lei. Perceba, nos juizados especiais criminais, a aplicação subsidiária é do CP, é do CPP e não do novo CPC. Com base nessa conclusão, a gente vai dizer, então, que a aplicação subsidiária que deve ser feita é a do artigo 798 do Código de Processo Penal, que vai estabelecer exatamente o quê? Que no âmbito processual penal
você não conta, né, os prazos, você não leva em consideração apenas os dias úteis. Está aí na tela o Código de Processo Penal, cujo artigo 798 diz, vejam, todos os prazos correm em cartório, serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou feriado. O prazo que terminar em domingo ou dia feriado, considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato. Quer dizer, parágrafo 3º é muito claro ao dizer que o prazo pode terminar num domingo, pode terminar num feriado. Ou seja, esse dia não útil é levado em consideração. Então, essa é a regra a ser aplicada, não apenas no âmbito do Código de Processo Penal, mas também no âmbito dos juizados especiais criminais, tá? Não sei qual é a opinião do nosso professor de processo civil, mas a nossa opinião aqui no âmbito processual penal é essa. O artigo 12A, então, terá aplicação restrita aos juizados cíveis, mas não terá aplicação aos juizados especiais criminais. Seguimos? Charles, essa lei aí, eu já estava com viagem, já estava com a mala no carro, para ser mais exato. Dia 20 de dezembro foi uma quinta-feira. Mala no carro, 4 leis novas entram em vigor, né? Família adorou, esposa adorou, as crianças entraram em parafuso, tivemos que voltar com a babá lá, para quê? Para continuar trabalhando com os livros, porque são 4 leis importantíssimas. A primeira, talvez, são 4, né? 2 bem complexas. Uma delas é essa aqui, a 13.769. Charles, vivemos hoje, no sistema carcerário brasileiro, um grande problema envolvendo mulheres que estão presas. E aí, quando eu falo mulheres, me refiro principalmente a quem? As mães, àquela gestante. E aí a gente tem um problema, qual? Mantemos essa prisão, mantemos essa mãe presa, tá? Ou deixamos aí, né, alguma margem a ser trabalhada para que ela possa prover a criação aí de seus filhos menores, de um filho deficiente. Essa lei, pessoal, ela vai alterar 3 leis. Ela altera o Código de Processo Penal, ela altera a Lei de Execução Penal e ela altera a Lei dos Crimes Hediondos. Para quê? Para estabelecer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar dessa mulher gestante, dessa mulher que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, e para disciplinar um regime de cumprimento da pena da condenada nessa mesma situação. Essa lei, Charles, 13.769, segura comigo aqui, ela vai ter origem num habeas corpus da 2ª turma do Supremo Tribunal Federal, que é o HC 136, só confirmar aqui, é o 143.641. Então, é o HC 143.641. No primeiro semestre do ano passado, o Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem nesse habeas corpus. É um habeas corpus coletivo impetrado em favor dessas mulheres, gestantes, mães, responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência. E o Supremo, Charles, vamos até ler o julgado, porque é interessante você ler a decisão para depois perceber que essa decisão foi transformada em lei, que é a Lei 13.769. Dá uma olhada. A 2ª turma, por maioria, concedeu a ordem no HC coletivo. Aliás, é um capítulo do nosso manual que foi acrescentado para falar sobre HC coletivo. Impetrado em favor de todas as mulheres presas que ostentem a condições gestantes, puérperas ou mães, determinou, olha a determinação do Supremo, a substituição da preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das cautelares diversas da prisão, de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda,
nos termos do artigo 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça. Então, o crime com violência ou grave ameaça não entra. Crimes contra descendentes ou em situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas pelos juízes. Estendeu a ordem de ofício às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães, bem assim adolescentes, paraná, em idênticas condições. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir desde logo a determinação, requisitar laudo social para reanálise do benefício. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar, por outros motivos, a presente ordem não se aplica. E aí mandou cumprir isso aí em todos os demais juízos. Com essa decisão, pessoal, que é de fevereiro do ano passado, o que acontece? O Supremo Tribunal Federal, né? Isso aí acaba sendo positivado pelo Congresso Nacional. Dá uma olhada no que foi acrescentado ao Código de Processo Penal por força dessa lei. Artigo 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante, mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar. Perceba os termos aí imperativos usados pelo legislador. Ou seja, pelo menos em tese, haveria aí uma imposição dessa substituição. Em quais casos? 1. Não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. 2. Não tenha cometido crime contra seu filho ou dependente. O que acontecia, Charles? Já tínhamos no Código de Processo Penal, no artigo 318, a possibilidade, repito, a possibilidade de substituição da preventiva pela domiciliar para mulheres gestantes, né, para pessoas, né, aí para a pessoa que fosse responsável por alguém com deficiência e outros casos. Só que o problema é que o artigo 318 era interpretado por muitos como se fosse uma mera o quê? Possibilidade. E aí, na prática, essa substituição não se concretizava, principalmente para quais casos? Tráfico de drogas, que é o grande problema onde nós temos muitas mulheres envolvidas aí, certo? A lei agora, pessoal, ela impõe termos mais imperativos. Será substituída, desde que o crime não tenha violência ou grave ameaça e desde que o crime não seja praticado contra o filho ou dependente. Artigo 318-B, a substituição em questão poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação das cautelares diversas da prisão. Quer dizer, olhando para isso aí, é praticamente o que o Supremo decidiu no HC 143.641. Para além dessa mudança produzida no Código de Processo Penal, a Lei 13.769 também alterou a LEP, também alterou a Lei de Execução Penal. E agora, Charles, alterou a Lei de Execução Penal para quê? Para trazer uma espécie de progressão especial para a ressocialização das mulheres. Ou seja, o legislador entende que entre deixar uma criança com 4 anos desamparada aí nas ruas, sem a mãe, é melhor buscarmos algum mecanismo para trazer essa mulher de volta ao convívio em sociedade, certo? E aí, pessoal, vai trazer um novo regramento para a progressão de regimes envolvendo essas mulheres. Dá uma olhada comigo, veja. Artigo 112, parágrafo 3º, LEP. No caso de mulher gestante, é a mesma coisa. Então, são gestantes, mães ou responsáveis por criança até 12 anos, pessoa com deficiência. É só olhar o conceito lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Os requisitos para a progressão são cumulativamente, ou seja, os requisitos aqui todos deverão estar presentes. Primeiro, crime não ter sido cometido
com violência ou grave ameaça à pessoa. 2. Não ter sido cometido contra filho ou dependente. 3. Ter cumprido ao menos 1/8 da pena no regime anterior. 3. Ser primária e bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento. 5. Não ter integrado organização criminosa. O cometimento de novo crime doloso ou de falta grave implicará a revogação do benefício previsto no parágrafo 3º. Pessoal, percebam, progressão, então, muda tudo. E muda por quê, Charles? Qual é a regra geral? A regra geral do 112 é o cumprimento de 1/6 da pena no regime anterior. 1/6. Além de 1/6, cidadão precisa ter bom comportamento carcerário, que poderá ser inclusive comprovado por um exame criminológico. Lembre-se que na visão dos tribunais superiores, apesar de não ser obrigatória a realização desse exame, ela pode ser determinada pelo juízo da execução para ter melhores condições de proferir sua decisão. Então, Charles, regra geral, 1/6, bom comportamento carcerário e exame criminológico. Sai daí, crimes hediondos, 2/5 primário, 3/5 se reincidente. Então, vai vendo isso amanhã na hora da prova objetiva, como é que vai ser bom. E agora, Charles, nós temos um novo critério, um novo quantum de cumprimento de pena, que é 1/8 da pena no regime anterior. É para qualquer pessoa isso? Não, somente para mulheres, mas mulheres nessas condições aqui especificadas. Ou seja, ela tem que ser gestante, ela tem que ser mãe ou ela tem que ser responsável por uma criança ou pessoa com deficiência. Interessante perceber, Charles, que o parágrafo 3º, ele não faz nenhuma ressalva quanto à natureza do crime. Perceba que ele não fala se é crime hediondo ou se não é crime hediondo. Então, doravante, pessoal, independentemente da natureza do crime, esses critérios deverão ser observados para as mulheres que se encontrarem nessas condições aí especificadas. Prova disso, aliás, é a última mudança feita por essa lei, agora na Lei dos Crimes Hediondos. Veja, Lei 8.072, também tive que alterar lá no livro de legislação especial, artigo 2º, parágrafo 2º. Veja, a progressão de regime, no caso dos condenados por crimes previstos neste artigo, que são os crimes hediondos e equiparados, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 se primário e 3/5 se reincidente, observado o disposto nos parágrafos 3º e 4º do 112 da Lei de Execução Penal. Essa parte que está em verde é o que foi acrescentado a esse parágrafo 2º pela Lei 13.769. Ou seja, até aqui já estava lá no parágrafo 2º. Não é novidade nenhuma para vocês. Ou seja, desde que o Supremo declarou a inconstitucionalidade do regime integral fechado, a Lei dos Crimes Hediondos já havia sido modificada e passou a prever esse quantum diverso, 2/5 primário, 3/5 reincidente. Só que agora acrescentaram à Lei dos Crimes Hediondos esse critério diferenciado para a mulher gestante, para a mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Então, nesse caso, você vai observar a progressão à luz dos parágrafos 3º e 4º do artigo 112 da LEP, que acabei de exibir para vocês. Legal? A última observação, lembre-se que em crimes contra a administração pública, salvo engano, artigo 33, parágrafo 4º do Código Penal, a progressão está condicionada à reparação do dano. Então, esse aí agora é o novo regramento quanto à progressão de regimes. Legal? Quinta lei. Vai vendo como é que tem pouca mudança aí. Quinta lei.
13.771. Pessoal, essa lei também entrou em vigor no dia 20 de dezembro, tá? Só que essa aqui eu vou deixar para o nosso querido professor Kleber Masson, porque é uma alteração legislativa que escapa da nossa alçada, porque ela está mais ligada ao direito penal. Se você pegar a Lei 13.771, você vai ver que ela trouxe mudanças lá no parágrafo 7º do artigo 121, que estabelece causas de aumento de pena para o feminicídio. Então agora você vai ter novas causas de aumento para o feminicídio. Aliás, uma delas, do parágrafo 7º aqui, que é a do inciso 4º, é quando ocorre o descumprimento de algumas medidas protetivas de urgência. Então, o legislador agora estabeleceu que o descumprimento de algumas medidas protetivas de urgência pode funcionar como uma causa de aumento de pena em relação ao crime de feminicídio. Mais uma vez, Charles, é o direito penal sendo usado de maneira o quê? Simbólica. Porque, final do ano, né, salvo engano, até teve uma cerimônia com o Temer, no apagar das luzes de seu mandato. Ele fez lá uma cerimônia para falar sobre essa lei reprimindo, punindo o feminicídio. Ninguém duvida da necessidade de punirmos com mais rigor o feminicídio. Mas é fato, Charles, que não é a exacerbação de penas que vai fazer diminuir essa triste estatística que temos no nosso país, né? Cidadão, quando vai praticar um crime de feminicídio, ele não pratica o crime falando assim, ah, não, peraí, o legislador aumentou a pena para o caso do descumprimento, que nós precisamos ter uma maior eficácia no cumprimento da lei, as polícias mais aparelhadas para fazer cumprir a lei e assim por diante, certo? Então essa aí, pessoal, eu deixo para o professor Kleber Masson. Próxima, mais uma lei importante, 13.772. Você vê, ó, são duas leis que o Temer apresentou lá nesse evento, no apagar de seu mandato. Essa que aumentou a pena do feminicídio e essa outra, essa sim interessante. Ela altera a Lei Maria da Penha para reconhecer que a violação da intimidade da mulher configura violência doméstica e familiar. Alteraram aqui, pessoal, o artigo 7º, inciso 2, da Lei Maria da Penha, para prever exatamente o quê? Para prever que a violação da intimidade, ela passa a ser uma espécie de quê? Ela passa a ser uma espécie de violência psicológica. E, de fato, Charles, isso era necessário, por quê? Porque nós sabemos quantos não são os casos de casais, às vezes de namorados, ou às vezes marido e mulher, em que depois do fim do relacionamento, o agressor continua a violentar sua esposa, sua companheira, sua namorada, expondo a intimidade. A gente sabe o problema que nós temos hoje com esses vídeos que são gravados, alguns com o consentimento dos envolvidos e outros sem o consentimento. E depois esses vídeos são exibidos, né? Geralmente, já peguei até no próprio Exército alguns casos desse, é uma coisa deplorável, né? A covardia, mas geralmente o cara fala assim, ah, não, é sempre a mesma desculpa, roubaram o meu celular. E aí os vídeos estavam lá e alguém espalhou esses vídeos, mas não fui eu. Então essa lei surge para alterar a Lei Maria da Penha e prever que agora a violação da intimidade passa a funcionar como espécie de violência psicológica, logo forma de violência doméstica e familiar contra a mulher. Para além disso, pessoal, essa lei 13.772 também acrescentou um novo crime ao Código Penal,
que é o crime do artigo 216b, que é o crime de registro não autorizado de intimidade sexual. Como se trata de matéria ligada ao direito penal, eu passo a bola mais uma vez lá para o Kleber, tá? Só a título de curiosidade, o crime, Charles, ele tem a seguinte redação: produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Então, além de criminalizar essa conduta, é até comum. Às vezes as pessoas alugam quartos de motel, apartamentos, alguma coisa assim, e a pessoa põe lá uma câmera para captar essas imagens aí. Tem vários casos, é só pesquisar na internet que você encontra. Maravilha? Para a gente poder encerrar, pessoal, essas mudanças legislativas, Lei 13.774, também vigente a partir do dia 20 de dezembro de 2018. Essa é uma lei grande, porque ela vai alterar muita coisa dessa lei aqui, ó, da 8.457. Essa lei 8.457, ela trata da organização judiciária da Justiça Militar da União. Renato, o que ela traz de interessante? São várias mudanças, o nosso tempo é sempre curto, né? Há uma mudança, primeiro, da terminologia. Juiz auditor, que era o juiz togado, agora ele passa a ser chamado de Juiz Federal da Justiça Militar. Uma mudança simples. Mas a principal mudança, sem dúvida alguma, é essa que estou exibindo aí para vocês. Artigo 30, inciso 1b. Compete ao juiz federal da Justiça Militar julgar, presta atenção nisso aqui, monocraticamente. Primeiro, presidir os conselhos e 2, processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos 1 e 3 do artigo 9º e militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo. Charles, o Supremo Tribunal Federal discute numa ADPF a competência da Justiça Militar da União para o processo e julgamento de civis. O Supremo vai analisar isso aí, provavelmente nesse ano de 2019. Por ora, no entanto, e até para adequar a Lei de Organização da Justiça Militar da União a precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, entre eles o caso Palamar e Libani versus Chile, o que foi feito? Mudaram a 8.457 para dizer agora o seguinte: quando o autor do crime militar for um civil, antigamente ele era julgado por um conselho de justiça. Em regra permanente, se houvesse um oficial, poderia ser um conselho especial de justiça. Doravante, não mais. Se houver civil, autor de crime militar, da competência da Justiça Militar da União, lembre-se que civis não podem ser julgados pela Justiça Militar Estadual, esse civil será julgado monocraticamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar, tá? O mesmo vai acontecer se por acaso algum militar for acusado juntamente com aquele no mesmo processo. Então, o que é importante é isso. Se houver civil acusado de um crime militar, será julgado monocraticamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar. Essa lei, sem dúvida alguma, tem aplicação imediata aos processos em andamento e vai mudar muita coisa, né? Aliás, eu estou voltando. Eu gravo essa atualização no dia 7 de janeiro de 2019. Hoje à tarde já retomamos nossas atividades na Justiça Militar da União. Vai ter muita mudança, porque são vários processos em que nós temos civis como acusados. Agora não tem mais conselho, é o juiz monocraticamente. Isso aí visa, de certa forma, preservar a competência da Justiça Militar. Aliás, eu tive que alterar o capítulo
do manual em mais de 60 páginas por conta dessas várias mudanças produzidas aqui, ó, por essa lei 13.774. Legal? Pessoal, 35 minutos, sei que um pouco rápido, né? Mas é, na verdade, só para trazer uma noção geral para vocês. A gente vai para o intervalo e volta já já.